Olá, estamos começando mais um episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Mas antes, não se esqueça de acessar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Aproveite para assistir, deixar o seu like e compartilhar todos os nossos vídeos. Ative as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Acesse e se inscreva também no nosso perfil no Instagram para não perder nenhum Minutos Nova Lima, o nosso programa de vídeos animados que traz fatos interessantes e de forma rápida e descontraída. E por fim, fique com a gente até o final, pois o programa de hoje vem aí trazendo muita coisa bacana. Vamos lá? Olá! Hoje, para começar o ano de 2025 com o pé direito, com imensa satisfação damos início à terceira temporada do nosso programa, com o 20º episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Neste episódio tão especial, damos continuidade à jornada iniciada no episódio de novembro de 2024, o último do ano. Naquele episódio, recebemos o padre Fernando César do Nascimento e, com a ajuda dele, revisitamos a história da paróquia de Nossa Senhora do Pilar, das comunidades que ela abrange aqui em Nova Lima e regiões adjacentes, e de algumas das principais igrejas históricas dessas localidades. Neste segundo capítulo, vamos mergulhar nos mistérios, na arquitetura e nas obras de arte que compõem essa importante parte da identidade cultural da nossa região e da nossa gente. Hoje, vamos entrar nesse universo com mais detalhes e entender que ali, naquelas paredes e adornos entalhados, estão impressos séculos de fé, sacrifícios, devoção, dedicação e talento, além da grandeza de um patrimônio que não é apenas material, mas também um testemunho vivo das tradições e valores que nos uniram ao longo do tempo. Convidamos vocês a se aprofundarem conosco no universo dessas relíquias sagradas, redescobrindo a importância do conhecimento, do registro e da preservação de nossas memórias coletivas. Pois, ao salvaguardarmos o passado, garantimos que as próximas gerações possam também beber dessa fonte inesgotável de cultura, espiritualidade e saber. Venham conosco e sejam bem-vindos à terceira temporada do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Padre Fernando, encerramos 2024 com o senhor e vamos começar 2025 também com o senhor. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso estúdio para continuarmos contando a história das nossas igrejas. Muito obrigado, Dr. Juarez. É uma alegria poder estar aqui novamente e vamos tentar trilhar este caminho tão importante para a história da nossa sociedade, da nossa Nova Lima e da nossa humanidade. Isso. Vamos começar por Bom Jesus do Matozinho, a igreja de Bom Jesus do Matozinho? No que diz respeito à capela de Bom Jesus do Matozinho, o santuário, é importante primeiro a gente contextualizar que na antiga fazenda da Boa Vista, ali nasceu esse santuário de Bom Jesus de Matozinhos. Quando, padre? 1760. E é importante a gente voltar um pouquinho no tempo, porque lendo uma obra do Walter Gonçalves Taveira, ele faz uma retrospectiva da história e ele faz uma ligação muito interessante, que ele diz assim: é de fato uma honra termos a oportunidade de escrever a história de um santuário tão tradicional no âmbito da comunidade. Ele surgiu numa época de baixa densidade populacional na região. Tal surgimento ocorreu em data tão próxima daquela em que se instalou o Santuário do Senhor Bom Jesus de Bonfim, em Salvador. Olha, que interessante. O primeiro do país
e que nos leva a admitir que o nosso possa ter sido o segundo mais antigo do Brasil. Em 1745 foi instalada uma réplica da imagem do Senhor Bom Jesus do Bonfim, trazida de Portugal, em Salvador. E aí depois ele vem traçando a história. São iniciadas em 46 a obra de construção da Igreja do Senhor do Bonfim de Salvador. Ele acentua a nossa matriz de Nossa Senhora do Pilar para chegar até 1760 com a construção do Santuário Bom Jesus de Matosinhos, que fica aqui no distrito de Honório Bicalho. A data do Santuário Bom Jesus de Matosinhos é 1760. Ao longo do tempo, ano de 1881, 1957, 1969 e 1972 foram feitas obras para tentar manter a questão do santuário em si. Em 1975 não tinha mais como fazer revitalização. Foi preciso então fazer a reconstrução do santuário. Por isso ele não traz hoje, infelizmente, as características de 1760. O santuário era vinculado à paróquia de Nossa Senhora do Pilar e veio as irmãzinhas do Madre Teresa, assim conhecidas, da Congregação das Pequeninas Maria Imaculada, e que ficaram com a responsabilidade de cuidar deste santuário. Então, o padre Alberto Taveira, até então pároco da Matriz do Pilar, E hoje? Hoje arcebispo da Arquidiocese de Belém, foi ele quem fez a reconstrução da capela que hoje se encontra em Bom Jesus de Matosinhos. Ali nós encontramos alguma obra de arte ou não? O que a gente encontra lá, e eu vou ousar dizer de forma mais preciosa, é a réplica do crucifixo do Senhor do Bonfim, que se encontra lá até hoje e que é onde o Walter faz essa conexão dos dois santuários. É o de mais precioso e no quesito obra de arte que a gente encontra no Santuário Bom Jesus de Matosinhos. E temos a questão ambiental. A história mostra a beleza que foi desde a Fazenda Boa Vista até chegar no dia de hoje, onde as irmãzinhas continuam tentando manter o cuidado com aquele espaço sagrado, que não é fácil. Não é fácil porque elas sozinhas não conseguem, é preciso ter essa ajuda com o poder público para que a história seja preservada. Essa é uma das razões desse nosso programa. Nós falamos Nova Lima ontem, hoje e amanhã. Vamos preservar essa nossa história que é tão rica. E necessária, doutor Juarez, até mesmo para que as gerações possam ir percebendo o construir da história. E se a gente não voltar neste ontem, nós nunca vamos conseguir chegar no amanhã, ou vamos chegar no amanhã com toda essa tecnologia, deixando para trás as nossas origens, o que acredito que seria uma perda enorme, irreparável para a humanidade. Padre Fernando, vamos falar sobre a procissão que existia lá na igreja do Bom Jesus do Matosinho. O que o senhor nos diz a respeito? Se o senhor me permite, doutor Juarez, eu vou retomar as palavras do até então padre Alberto Taveira, que ele diz assim: Jubileu de Matosinhos significa, antes de tudo, ocasião preciosa da graça. A peregrinação aos santuários na tradição da Igreja traz consigo a busca da reconciliação, da penitência, do perdão de Deus. A história do Jubileu de Matosinhos assistiu e assiste a filas de devotos pelos caminhos que a ele conduzem as procissões, confissões e mais ainda a devota participação na Santa Missa, com a Sagrada Comunhão e a busca das bênçãos e graças jubilares oferecidas a cada fiel. Hoje ainda existe o jubileu, mas não mais com a força que existia naquela época.
Vamos então passar lá para São Sebastião de Águas Claras, mais conhecido como Macacos. Macacos. Né? Aquela igrejinha linda que tem lá. Linda que tem lá, e eu gostaria de fazer primeiramente esse acento histórico. A Capela de São Sebastião foi construída na metade do século XVIII, onde atualmente é o centro do distrito. Existem relatos de que havia uma capela primitiva dos primeiros anos do mesmo século, localizado no atual bairro Capela Velha, mas não foram encontradas comprovações documentais. Ao longo dos séculos 19 e 20, a capela passou por algumas reformas que interviram em suas características iniciais. Nessas interferências na sua característica inicial, teve como aumento a sacristia, a substituição do forro, do piso, da construção feita em anexo ao fundo, e houve também, olha a seriedade disso, a demolição do antigo cemitério por volta dos anos 30, segundo a cartilha sobre o patrimônio de Nova Lima. As origens das imagens sacras não são conhecidas assim como o retábulo, pois o retábulo, que é o marco maior da Capela de São Sebastião de Águas Claras, ele remete aos retábulos da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Raposos, que é datada em 1690. É aqui a primeira matriz que é reconhecida como a primeira matriz do estado de Minas Gerais. E é muito bonito quando a gente mergulha nesse contexto da história e a gente vai percebendo que a base composta do retábulo da Capela de São Sebastião de Águas Claras, ela é profundamente similar, se não for idêntica, aos retábulos da matriz de Nossa Senhora da Conceição de Raposos. São tão parecidas, as cores são tão idênticas, que não tem como negar pelos estudos que os retábulos, eles vieram dos mesmos artistas, das mesmas oficinas, embora não se tenha escrito, documentado. Inclusive diz assim, as policromias utilizadas, as cores que se encontram lá hoje, são as cores que se encontram em Raposos. E Macacos é mais antigo do que a sede. E a nossa igreja de Nosso Senhor do Bonfim, aqui em Nova Lima, sede? A Capela de Nosso Senhor do Bonfim, ela foi erguida no início do século XVIII, época do começo da atividade minerária aqui na cidade de Nova Lima. A capela foi a primeira edificação religiosa aqui de Nova Lima. Ela foi construída originalmente em alvenaria de pedra, sofreu uma grande reforma em 1940, quando foi alterada sua conformação primitiva, dando-lhe o aspecto atual, e que também precisa de um amplo cuidado. E aqui faço uma menção que ela passou por uma adaptação para receber em 1950 o retábulo mor, pertencente à primitiva matriz do pilar. Este altar em talha da fase do rococó mineira, de autoria ignorada e confecção erudita, e foi tombada através do decreto 1853 de 4 de abril de 2002. E lá nós temos o retábulo mor e mais 2 retábulos nas suas laterais, retiradas da antiga igreja de Nossa Senhora do Pilar.
chegar agora na Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário, ela foi construída do pico de um morro pelos escravos, Sim. onde todos os cantos de Nova Lima que a gente andar, nós conseguimos avistar a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Eu sou desses privilegiados. Ela foi construída pelos escravos, aí também no século XVIII, e levou-se 100 anos para que essa igreja fosse edificada. E eu fico tentando me remeter ao tempo e pensando assim, como pode os escravos naquele tempo, somente aos finais de semana, e por isso também os 100 anos para se construir, sim, porque a gente estando na Igreja do Rosário é perceptível que a sua construção foi toda em pedras. Como que eles chegavam ali com essas pedras? Como que eles conseguiam trabalhar? Como que é nítido, às vezes no reboco feito à mão dos escravos. Mas, ô padre, deixa-me interrompê-lo aqui um pouquinho. Eu estou sabendo que o senhor andou conseguindo alguma coisa muito importante ali para a Igreja do Rosário. O senhor poderia nos adiantar ou não? Ou é segredo? Claro que posso, doutor Juarez. Pois não. Nós tivemos a graça de conseguirmos agora um termo de fomento com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura do município, via ICMS Cultural, uma verba para que a gente pudesse fazer a revitalização da Igreja do Rosário, que está totalmente depreciada. Nós tentaremos ser o mais zelosos e fiéis para mantermos a história. E aí, quero fazer só uma passagem bem rápida, voltando aqui. As talhas de pedras empilhadas, umas sobre as outras, que foram encaixadas em sistema de construção conhecido como pedra seca. E olha a largura daquelas paredes, hein, padre? Impressionante. É algo assim, só indo lá para ver aquilo que eles fizeram. Sua fachada voltada para o nascente sobrepõe as demais construções da cidade. Suas torres foram construídas em 4 estágios. O primeiro vai da base até a arquitrave. O segundo destinado aos relógios, que avança até a altura do frontão. O terceiro destinado aos sinos, aberto aos 4 lados, que vai até a altura do telhado, onde também vamos trabalhar agora o telhado, se Deus quiser. O quarto estágio é o telhado dividido em 4 águas numa inclinação de menos de 45 graus. A simplificação do frontão triangular e sem volutas indica um retardamento na construção terminada em 1774, o que lhe dá um caráter do barroco. São os arremates das portas e janelas. A talha interior revela um forte traço do barroco, tanto pelo jogo de massa, quanto pelas suas curvas e contracurvas e figurações dramáticas. Isso tudo que eu estou dizendo, nós vamos tentar deixar agora mais visível, para que as pessoas possam vislumbrar essa beleza com a revitalização que vamos fazer, se Deus quiser. Parabéns, padre. A Igreja do Rosário simplesmente é uma magnífica arquitetura que mereceria passar por uma restauração para valorizar todo esse contexto da sua obra pelos escravos e também pelo artista não identificado do seu retábulo mor. E lá tem, doutor Juarez, uma preciosidade, uma relíquia chamada arca-cofre, com 7 chaves, 7 fechaduras, também datada de 1774. Linda, linda. Linda. E que eles tinham a responsabilidade, onde ninguém abria uma das fechaduras sem a companhia dos demais. A responsabilidade de cuidar daquilo que não era deles. E assim conseguiram deixar esse patrimônio. Perfeito. Vamos recuperar esse trabalho dos escravos, porque ali tinha um cemitério deles e que foi... Infelizmente, doutor Juarez, olhando de frente, à sua direita havia o cemitério. E hoje é a Copasa. Infelizmente está instalada a Copasa e que, se a gente for fazer uma análise histórica, é uma agressão. Algo que jamais poderia ter acontecido na história, ter sido edificado ali o espaço onde está a Copasa, num cemitério. Cemitério antigo, que é uma terra sagrada, que ali está
aqueles que vieram primeiro do que nós, deixando um legado que jamais pode ser destruído. E com certeza muitos daqueles que trabalharam na construção dessa igreja. Eu até diria que a sua riqueza maior, sabe, doutor Juarez? Nós ainda preservamos, até os dias atuais, a missa conga, que é celebrado no último domingo do mês de outubro, e que os nossos irmãos congadeiros trazem esse resgatar, valorizar a pessoa desses nossos irmãos e irmãs escravos. No ritual da missa conga, eles tocam na porta principal da igreja, pedindo licença para adentrar no templo sagrado, que eles construíram de uma forma toda cantada. Ali se celebra o mistério da nossa fé com a cultura conga, e depois é tão grande o respeito deles que eles se retiram da igreja de costas para a rua e com o olhar focado para o sagrado, em sinal de respeito. Que bela lição para a gente hoje. Padre Fernando, falando na largura das paredes da Igreja do Rosário, conte-nos como que a pessoa faz para chegar até o local dos sinos? Para chegar até os sinos, foi preciso abrir aquelas paredes largas que o senhor mencionou há pouco. A escada toda de pedra, e que aí você vai passando em meio a essas paredes para chegar ao coro, e depois do coro você tem acesso às torres onde se encontram os sinos. É só estando lá de perto para ver quão magnífica é essa construção, este caminho, este itinerário. Vamos então, caminhando agora para o final, falarmos sobre a Nossa Senhora do Pilar. A matriz de Nossa Senhora do Pilar. No que diz respeito ao acervo ditária da matriz de Nossa Senhora do Pilar, ele é proveniente da capela de Nossa Senhora da Conceição, do vínculo da fazenda chamada Jaguara, que foi fruto de doação do seu proprietário, o senhor Jorge Chalmers, diretor da antiga mina de Morro Velho, aqui em Nova Lima. Compõe este notável acervo os 4 retábulos, 2 púlpitos, a balaustrada do coro e a tarja do arco cruzeiro, executados no último quartel do século XVIII, em estilo rococó, e atribuídos ao mestre Antônio Francisco Lisboa, o nosso aleijadinho. Aqui eu faço uma pausa nesse contexto histórico, porque as entalhas, como foi trabalhado, como foi esculpido, eu não sei se a gente encontra alguma palavra nos dicionários que consiga relatar a delicadeza do que nós contemplamos no altar-mor da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, obra essa atribuída ao mestre Aleijadinho, que traz, como aqui já disse, 4 retábulos, não é, no seu conjunto, que temos olhando de frente, à esquerda, o retábulo onde está a imagem de São Vicente de Paulo, à direita temos o retábulo onde está a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que, segundo a história, pertencia à fazenda primitiva da fazenda Jaguara. Temos um pequeno retábulo que fica também olhando de frente à nossa esquerda, que é onde está a imagem do Sagrado Coração de Jesus. E que ao fundo a gente consegue ver o trabalho que ficou da igreja antiga, que foi construída depois, porque se fosse manter
a estrutura original, certamente não teria como colocar os retábulos que hoje existem, o coro, que é maravilhoso, e que nele a gente consegue perceber, olhando de baixo, que foi preciso retirar uma pequena parte para que ele coubesse onde está, uma vez que a igreja, quando você olha de cima, ela é construída em forma de cruz. E aí foi preciso fazer essa adaptação. Mas retomando a história, ao adquirir a dita propriedade Chalmers, que não professava a fé católica, ele reconheceu o valor artístico das obras ali existentes, chegando a remeter fotografia a amigos para fora do Brasil, para a Europa, que prontamente fizeram grandes ofertas para a sua compra. E aqui vem a beleza, a sensibilidade das pessoas, independente da questão da fé. Ele ofereceu em doação todo esse acervo sacro ao seu amigo Coronel Augusto Magalhães, que era o responsável pela Irmandade para fazer essa reconstrução da igreja e colocar esse acervo vindo da Fazenda Jaguara. Ele doou para que nós pudéssemos ter hoje este patrimônio, essa relíquia dentro da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da cidade de Nova Lima. As primeiras cartas trocadas por estes dois protagonistas dessa transação descrevem o desenrolar dos acontecimentos. Datam de 1910. A antiga matriz de Nova Lima, em estilo colonial, dava lugar a um novo edifício, que, a fim de receber os novos altares, precisaria ser novamente adaptado. Em correspondência de outubro de 1911, o coronel relata que altares e púlpitos já se achavam assentados na então matriz de Nossa Senhora do Pilar. E a finalização das obras teria se dado, segundo Santos Filho, somente no ano de 1936. Um detalhe, deixa eu fazer um agradecimento. Claro, doutor. Obrigado, Jorge Chalmers. Obrigado, Jorge Chalmers. Obrigado. E dentro desse universo todo, é importante destacar, dentre as peças notáveis desse acervo, a escultura da imagem de Nossa Senhora do Pilar, que também é uma obra atribuída ao mestre Aleijadinho. Obra esta que hoje nós estamos fazendo a sua restauração por uma equipe de profissionais, equipe essa reconhecida tanto pelo IFAM quanto pelo IEFA, realmente qualificada para realizar este restauro, e que, se Deus quiser, neste ano de 2025, ela voltará para o seu trono sagrado, no retábulo esculpido, atribuído ao nosso mestre Aleijadinho. E aí me faz dizer aqui, Dr. Juarez, que apesar de tantos pedidos ao longo da história, somente em 2009 foi feita a restauração desse acervo vindo da Fazenda Jaguara, dessa obra de arte atribuída ao mestre Aleijadinho, para deixar na madeira, onde mostra o detalhe. E trabalho este que foi executado pela SECOR, que é o Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais da Escola de Belas Artes da UFMG, financiada através da parceria com o Governo Federal, o Ministério do Turismo, a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Nova Lima. Vamos pedir mais alguma coisa, padre? Vamos pedir, então, doutor vamos lá. Juarez. Vamos restaurar a cúpula da igreja de matriz para que ela esteja pronta quando formos receber a imagem de Nossa Senhora. É um sonho, doutor Juarez, porque hoje, com o raio que caiu na cúpula da igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar, houve uma grande danificação. E com isto, a água hoje, mesmo com todo o trabalho que nós fizemos recentemente para a revitalização da igreja de Nossa Senhora do Pilar, o que aconteceu na torre, pegou fogo na madeira que suporta a cúpula, abriu-se um buraco enorme. Então, com essa chuva que vem descendo, que é graça e bênção dos céus, porque precisamos das chuvas, mas ela hoje vai adentrando pela madeira, chegando ao coro, que é obra do nosso mestre Aleijadinho, e que, se a gente não correr contra o tempo,
nós corremos risco de perder, inclusive o couro, que é tombado porque não nos ajudam a fazer essa restauração, que não é barata, a mão de obra é artesanal, não se encontra hoje empresas qualificadas para executar esse trabalho. Temos uma, duas, três no máximo que de fato é qualificada para executar, e nós não podemos entregar na mão de um aventureiro a restauração das cúpulas, das torres da nossa matriz. Mas Nossa Senhora do Pilar não deixará que isso aconteça. Não deixará, e eu creio nisso. E nós estaremos juntos. Conto com a ajuda obra do Senhor, tá bom? E com a ajuda de todos aqueles que nos escutam, que acompanham esse belíssimo programa, para que a gente não perca esta preciosidade, essa raridade que nós fomos agraciados, esse acervo histórico, arte do mestre Aleijadinho. Padre, para nós chegarmos ao final desse programa, eu gostaria de prestar uma homenagem ao senhor. Agradeço. Abrindo um espaço para que o senhor fale sobre a primeira matriz do estado de Minas Gerais, que fica na sua terra natal e que tem vínculos com uma das nossas igrejas aqui de Nova Lima. Com muito orgulho, Dr. Juarez, a nossa matriz de Nossa Senhora da Conceição é datada de 1690. Quando eu olho para a história de Nova Lima e vou vendo a questão religiosa, dos nossos templos religiosos, tudo outrora era vinculado à matriz de Nossa Senhora da Conceição de Raposos. Raposos ficou perdido no tempo. Raposos é uma cidade pobre, nós não temos nenhuma indústria, e quando a gente perpassa pela história dos nossos templos, como hoje aqui tivemos a graça de perpassar pela Capela de São Sebastião de Águas Claras, não tem como negar o vínculo com a matriz de Nossa Senhora da Conceição de Raposos. Quando a gente tem o Rio das Velhas, que corta toda a nossa cidade de Raposos, não tem como a gente negar quão precioso foi a história do Rio das Velhas para a vinda dos bandeirantes, para a vinda dos portugueses, para ter toda essa história que a gente tem e hoje olhar para Raposos e perceber que as outras cidades, como Nova Lima, como Sabará, conseguiram ter a sua expansão e Raposos ter ficado à margem como ficou. Mas fica aqui a gratidão pela homenagem e o clamor para que a nossa matriz de Nossa Senhora da Conceição também consiga esta ajuda para qualificar ainda mais o pouco do que restou desta história. E eu estive presente quando da inauguração das obras de, vamos colocar, restauração da igreja lá em Raposos. E de fato, Dr. Juarez, foi obra de restauração mesmo, não de revitalização, porque o que nós temos lá hoje nos retábulos, que é o de mais notável que ficou, foi obra de restauração. Se não fosse a restauração, nós não chegaríamos onde chegamos, porque infelizmente, com o decorrer da história, foram colocadas camadas e mais camadas de policromias que tiraram a originalidade dos retábulos. E na restauração foi possível chegar aonde chegou, porque não tinha como ir mais a fundo, porque o mais a fundo está deteriorado, mas chegou-se ao limite. Então, foi feito um trabalho de restauração muito sério e que não pode se perder, e é o que nos permite chegar à realidade da Capela de São Sebastião de Águas Claras. Eu quero deixar isso muito claro, que as policromias hoje existentes, elas se entrelaçam, elas conversam entre si. Eu gostaria de fazer um desafio ao senhor. Nós falamos lá na nossa Bom Jesus do Matozinhos, e quando falamos nesse local sagrado, nós falamos na procissão que lá existia. E nós até falamos, vamos tentar recuperar? Quem sabe? E por que também não recuperar as procissões aqui em Nova Lima? Nós temos áreas onde nós podemos fazer isso. Nova Lima é difícil pela topografia, ou você sobe ou você desce, mas nós temos, pelo menos ali na igreja da Matriz, Nossa Senhora do Pilar, tem uma área em que pode ser feita uma pequena procissão. Aqui no BNH tem, quem sabe? Eu confesso ao senhor, Dr. Juarez, que eu ficaria muito feliz se nós conseguíssemos resgatar, eu vou dar como exemplo, a solenidade de Corpus Christi, que a igreja celebra como testemunho público da fé que nós professamos na Eucaristia, no corpo e no sangue de Cristo. Que Nova Lima fazia outrora
aqueles tapetes de serragem Isso, maravilhosos e que hoje, infelizmente, não se faz. Raposos, graças a Deus, pela juventude, olha que interessante, pela juventude, com o último pároco que a gente teve, eles conseguiram restaurar, pelo menos ao redor da matriz, esses tapetes, marcando essa solenidade, como assim é marcada na nossa Ouro Preto, que conservam até hoje Ouro Preto, não diferente de Nova Lima, que ou você sobe ou você desce, e eles fazem em Ouro Preto todo o trajeto da procissão com os tapetes de serragem e que atrai multidões para participar dessas celebrações. Sabará, tão vizinha nossa, também cultivam essas procissões e com esses tapetes. Nova Lima, infelizmente, nós perdemos. Mas quem sabe que nos chegou a hora de somarmos força, de contarmos com esse convite à nossa juventude para a gente reavivar essa história religiosa, mas também cultural e histórica. Padre, infelizmente, mais uma vez nós temos que chegar ao fim do nosso programa, embora a vontade fosse continuar. E como de costume aqui ao final, nós entregamos para o nosso entrevistado uma lembrança do nosso programa. E eu quero passar às mãos do senhor essa lembrança. Muito obrigado, Dr. Juarez. Eu que tenho que agradecer por essa oportunidade singular de aqui estar e da gente poder fazer essa partilha nesse diálogo tão saudável. Olha, aqui está Padre Fernando César do Nascimento, novembro de 2024, e com a logo desse programa, lembrando o ontem, o hoje e o amanhã. Deus lhe pague. E eu também, Dr. Juarez, quero assim, com muito carinho e gratidão, passar às mãos do Senhor, primeiro, a Sagrada Escritura. Muito obrigado. Sem a palavra de Deus, nós não estaríamos aqui conversando. Em hipótese alguma. Então, muito a obrigado. palavra santa de Deus. Essa ficará na cabeceira da minha cama para que eu possa todos os dias, antes de dormir, ler uma parte aqui. Que coisa boa, muito maravilha. Obrigado. Amém, feliz demais. E aqui, Dr. Juarez, tem essa obra que foi feita pela nossa Thelma Lacerda. E aí a Thelma, ela fez um documentário, um apanhado da história para que nós pudéssemos celebrar os 270 anos de criação da paróquia de Nossa Senhora do Pilar. E aqui tem esse acervo que eu passo às mãos do senhor para Muito complementar esse documentário tão lindo que o senhor tem feito a respeito de Nova Lima. Essa peça, irá para o nosso centro de memórias. Se Deus quiser. Muito obrigado, Padre. Parabéns, Thelma, por esse trabalho. Gratidão, Dr. Juarez. Mais uma abraço. vez. Muito obrigado muita mesmo. Paz. Eu que agradeço de coração. O senhor também. Deus lhe pague. Amém.